Olá, meus amigos. Bem-vindo a mais um Mercadinho, a sua pílula diária sobre o mercado de capitais. Eu sou Luiz Fernando Alves, sócio fundador da Versa, e hoje eu vou falar sobre os mercados lá fora, sobre a bolsa aqui dentro e também sobre o relatório do nosso sócio Pedro Pessoa sobre BR Properties. No final, vou responder algumas perguntas que a galera deixou aí no comentário dos vídeos. E hoje, dia 19 de outubro de 2022, foi mais um dia de abertura de taxa de juros lá fora. Eu confesso que fiquei surpreso ao ver aí as Treasury abrindo 13 bases, né? E o que chama atenção quando se olha esse gráfico com um prazo um pouco mais longo é a velocidade dessa abertura, né? Ela continua abrindo de forma muito rápida, muito acelerada, o que pode se transformar num estresse financeiro, porque você tem aí fundos e fundos de pensão aplicados nas taxas de juros longas, alguns alavancados, né, que foi o que a gente viu na Inglaterra, e aí essa velocidade do movimento causa um movimento de desalavancagem, né, zeragem de posição, que retroalimenta e daí começa a virar um estresse financeiro. Por hora a gente não tem nenhuma notícia além do que a gente viu da Inglaterra de que isso esteja acontecendo, mas é sempre uma coisa para ficar no radar. E essa abertura da taxa de juros vitimou mais uma vez a bolsa americana, né, o S&P, que ficou ali mais um dia, que caiu um pouquinho e ficou ali mais um dia encaixotado naquele intervalo de 3.600 e 3.800 que ela vem negociando. Qual foi a explicação para essa abertura das taxas de juros? Bom, procurando a única coisa que a gente viu que pode de alguma forma explicar é a inflação divulgada hoje da Inglaterra e da zona do euro, mas essa é uma explicação bem esdrúxula, tá? De toda forma, aí a inflação na Inglaterra, o CPI, né, acelerou de 10 para 10,1, sendo que o núcleo acelerou de 6,4 para 6,5. E de 6,3 para 6,5. E isso aí, quando você olha no gráfico aqui, é uma alta relativamente forte, né, comparado ao histórico. A inflação na Inglaterra está quente e está rodando em patamares altos. E na zona do euro a mesma coisa, tá? O núcleo que era 4,8 no mês passado continuou 4,8 esse mês, e quando você olha no gráfico, continua lá em patamares assustadoramente elevados em relação a esse histórico mais curto, né, da zona do euro, que começa lá desde 97. E o que é curioso é que esse dado de inflação na Inglaterra foi divulgado às 3 horas da manhã, e é justamente a hora que as Treasuries dão um pulinho aqui, ó. Se você olhar no gráfico, né, esses negócios ficam negociando a noite inteira, né, e ela deu um pulinho às 3 horas da manhã e depois engatou uma quinta e foi embora. Mas é uma explicação esdrúxula, porque se isso fosse realmente um driver, né, as taxas de juros na Inglaterra deveriam também ter aberto com força, e elas acabaram o dia fechando, né. De manhã elas estavam abrindo aí em torno de, sei lá, 6, 7 bases, né, que dá 0,07%, mas no final do dia elas terminaram fechando aí 7 bases, né, de volta ali a 3,87. Agora, o que chama a atenção mesmo é a resiliência do Ibovespa, da nossa bolsinha aqui, que está em um destaque absoluto esse ano, tá? De bolha não tem nada, tá? Pelo contrário, quando você olha o preço-lucro, está bastante descontado, o que pode ser uma das explicações para isso, mas o que a gente consegue identificar olhando aí a abertura desse movimento é uma resiliência grande na parte de commodities e de bancos, né? Lembrando que commodities e bancos deve somar aqui, vou dar um chute, mas 40%, 50% do índice, né, como um todo. Então isso explica por que a bolsa está indo tão bem, né? Talvez 60%, agora eu não tenho de cabeça, eu sei que a maior parte disparada do índice é bancos e commodities, tá? E aí, destaque nesses setores é Petrobras, que fez novas máximas hoje, né? Tinha batido ali 35,08 no dia 29 de agosto, hoje fechou 35,42. Gerdauzinha, essa a gente tem um pouco, tá? Continua ali bem, em níveis bem acima aí do pós-eleição, ali em torno de 25,81. E o Itaú, que está voltando ali, se aproximando de volta das máximas pós-euforia do primeiro turno, né? E aí até esse movimento da Petrobras suscita, né? Será que tem alguma componente eleitoral aí afetando os preços? E não dá para dizer isso, pelo menos por hora, né? Porque se você olhar a PBR, que é a Petrobras lá fora, né, em dólares, e comparar ela com o S&P Energy subíndice, né, quer dizer, é o subíndice do S&P que separa só as empresas de energia, dá para ver que a Petrobras está se comportando exatamente igual a esse subíndice a partir de agosto. Então a explicação é que, de alguma forma, a alocação de capitais global para a energia está aumentando, né, esse setor está indo bem, apesar do petróleo estar ali
em torno de 80, 90 dólares por barril estável, né? E isso aí pode ser explicado, seja por uma perspectiva de melhora nas economias, corte lá da produção de petróleo pela OPEP, ou simplesmente também porque essas empresas têm um valuation bastante razoável, né? E o petróleo ficando estável vai dando confiança de que aquele fluxo de caixa vai vir para o acionista, vai ser mais recorrente, então com isso elas vão convergindo, vamos supor, para um novo valuation de equilíbrio, né? Voltando ao que elas negociavam lá atrás, hoje elas estão baratas, pensando assim, né? Voltando para lá. Então esse é o que explica aí basicamente essa bolsa tão forte aqui dentro. E o outro lado da bolsa, né, que é o lado do mercado interno, que aí você pode considerar o varejo, as construtoras e tudo mais, né, que se refere exclusivamente ao mercado interno, tá uma draga, né? E isso explica a sova que a gente está tomando esse mês aí do Ibovespa, né? E essa draga ela é espalhada em tudo, né? Você pode ver, por exemplo, um grupo Soma, né, que devolveu toda a alta depois da euforia ali do primeiro turno, Magazine Luiza e as construtoras aí a mesma coisa, tá? Então a gente com isso a gente não mudou nada na posição. A gente continua investindo nesses setores e, assim, fazendo um parênteses, está ainda muito longe daquelas mínimas que bateu lá em junho. Só fazendo um paralelo, assim, esse patamar de preços é o mesmo patamar que estava quando a Bolsa estava 110 mil pontos, hoje a Bolsa está 116 mil pontos. Né? Se você adicionar aí o beta, né, quer dizer que essas ações têm um beta um pouco maior do que o Ibovespa de forma geral, significa que elas têm aí uns 10% para andar, para fazer esse catch-up aí para o Ibovespa. Vai andar, não vai andar, qual é o prazo, a gente não sabe, o que importa é ficar atento aí ao operacional das empresas, e o que a gente tem ouvido, assim, de forma genérica e geral, é que esse terceiro trimestre, ele tá com uma cara um pouco mais fraca do que o segundo trimestre, né? O segundo trimestre foi um trimestre muito forte de vendas, e agora desacelerou um pouco, e aí tem várias explicações para isso, né? Desde uma acomodação do consumo, uma migração mais para o consumo de serviços, até o clima, que é sempre a desculpinha que as varejistas adoram dar, né? Falando que, poxa vida, esse terceiro trimestre era para ser mais quente, veio mais frio, as varejistas já rolaram a coleção, e aí com isso a coleção não vai tão bem e tudo mais. Mas a verdade, o que importa, né, é que a recuperação continua, né, a recuperação em relação ao início do ano, né, aquela recuperação que vinha, ela continua acontecendo, as margens continuam, pelo que a gente espera, bem melhores, né? A gente está vendo aí o algodão caindo, que deve também contribuir para essas margens, e aí se essas empresas não tiverem que fazer uma mega, se não tiver uma paradeira, elas tiverem que fazer uma mega remarcação na coleção, isso aí é só um dente aí no longo caminho, né? Agora, e aí, só voltando aqui, a gente sempre fica tentando procurar uma explicação, né? E a única coisa coincidente que a gente encontrou que poderia explicar isso, né, foi a divulgação da pesquisa mensal do comércio, né? Quer dizer, essa derrocada começa ali justamente no dia que essa pesquisa é divulgada, e é realmente outra explicação esdrúxula, né? Porque esse número vem forte, inclusive o varejo vestuário, que é um que está mais sofrendo aí, foi destaque de alta, né? Então, é exatamente aquilo que eu falo, né? A explicação vem a reboque e normalmente é uma explicação esdrúxula. Para mim, é volatilidade, parte do processo normal de formação de preço, não tem nada a tirar daqui. Indo agora para o relatório do nosso sócio Pedro, que foi divulgado ontem sobre BR Properties, né, essa saga que a gente vem investindo e acompanhando aí há mais de 4 anos, né, acho que a gente está investindo em BR Properties desde 2017, falamos pra caramba dela, né, e agora essa saga está chegando ao fim. E o Pedro fez então, escreveu um relatório de atualização, né, sobre a posição e divulgou ontem à noite, porque a BR Property basicamente foi vendida e a gente nunca falou mais nada depois disso, né? Ela tinha basicamente um bando de laje comercial e dívida. O custo da dívida começou a esganar a empresa, né? De forma que o lucro começou a desapareceu. E aí os controladores receberam uma proposta da Brookfield por 90% dos ativos e resolveram empurrar lá nos canadenses os ativos às lajes da BR Properties. Tá? Essa proposta veio um desconto de 15% do valor de negociação. Na época, a empresa estava negociando um desconto de 50% para esse valor dos ativos. Tá? E aí o Pedro escreveu um relatório para explicar duas coisas. Né? Primeiro, o quanto que a empresa vale hoje, pós tudo isso. E segundo, por que a gente não vendeu as ações? A gente vendeu pouco, mas a gente continua acionista de BR Properties. Né? Bom, fazendo as continhas aí do que a empresa já recebeu, do
que a empresa tem a receber, né? A empresa ainda tem a receber R$ 3,83 por ação, tá? Hoje, o papel da BR Property fechou subindo a R$ 6,17 por ação. Tá? Então, o que isso quer dizer? O resto que sobra disso, né, do 3,83, que vai dar 2,34, é quanto o mercado atribui de valor para o que ela vai ficar lá, para aqueles 10, 15% da carteira de ativos dela que vai continuar lá. Que aí é basicamente o Passeio Corporate, que é esse prédio bonito aqui que está no relatório, e mais uma coisa ou outra. Tá? Isso aqui é o prédio, vamos dizer, mais legal aí que vai ficar na empresa. E a gente não vendeu as ações até agora por duas razões. A primeira é porque a gente já está recebendo parte do nosso investimento de volta em caixa. E aí, é óbvio, a gente não está reinvestindo esse caixa. A gente está investindo esse caixa em outras empresas. Então, de certa forma, a gente já está diminuindo a nossa posição. De certa forma, não, na prática, né? A gente já está diminuindo a nossa posição sem vender. E o saldo que fica, a gente não vendeu por justamente achar absurdo esse desconto entre o quanto o mercado precifica esse portfólio remanescente e quanto que aquela CB Richard Ellis, que faz o laudo de avaliação da empresa como um todo, precifica isso. Né? Lembrando que os outros ativos, a BR Properties vendeu com 15% de desconto para esse laudo de avaliação. E o laudo de avaliação do que sobrou é 5,08 por ação. Se você aplica um desconto de 15% sobre isso, está R$ 4,31 por ação, enquanto que o mercado está precificando 2,34. Olha, essa diferença assim, é quanto que poderia ser justificada como quanto que de dinheiro vai sumir do negócio depois que a BR Property parar, né? Ou com ela liquidar as pendências judiciais que ela tem, né? E tudo mais. Isso em dinheiros dá 905 milhões de reais. Então o que o mercado está precificando hoje é que 905 milhões de reais vão desaparecer nesse processo aí de desmonte da empresa. O que para a gente não faz muito sentido. Ela tem um processo ou outro contra, se eu não me engano, é a Petrobras, lá no relativo ao Passeio Corporate, que já passou, já transitou de acordo lá com os critérios jurídicos, né, no balanço dela. Então, assim, não tem nenhuma coisa para vir do além. Isso a gente acredita que é basicamente desconto de liquidez, falta de interesse, falta de cobertura, e a população hoje em dia ter virado basicamente esse caixa, né, esse grande caixa que ela negocia. Né? E se você olhar quanto que esse portfólio remanescente vai deixar de lucro, né, por ano na companhia e dividir pelo valor dela a mercado, isso dá um preço-lucro de 10 vezes. Tá? O preço-lucro de 10 vezes implica que você tem um retorno de 10%, né, invertendo 10 vezes, né, vira 1 sobre 10, um retorno de 10% sobre o patrimônio investido, né, sobre quanto que você investiu ali naquele papel, né, o que a gente chama de earnings yield, ou rentabilidade do lucro. Né? E esse é um lucro que cresce basicamente a IPCA, porque ela reajusta os seus aluguéis aí a métricas de inflação, né? IPCA, IGPM, dependendo do contrato de aluguel. Então, é como se fosse um título de renda fixa pagando IPCA mais 10% com duration infinito, tá? Um duration infinito é uma barbaridade, mas com duration longuíssimo, né? Porque ela não tem nenhuma previsão de vender aí os ativos dela. Então, a gente considera isso um valuation bastante descontado, em uma posição que vai ficar bem pequena, então por hora a gente deixou lá. Entra lá no nosso site, www.fundoversa.com.br, vai popar um negócio na tela, se você não tiver inscrito no nosso mail ainda se inscreve, para você receber esses relatórios aí, poder acompanhar o que está acontecendo na nossa carteira, como é que é a nossa cabeça, e poder aí olhar com um olhar de analista para as empresas. Né? E agora eu vou responder aqui rapidamente algumas perguntas que surgiram aqui nos comentários. Né? E a primeira delas em relação ao S&P, do nosso amigo Paulo César Fabro, falou: Luiz, ajuda na análise do S&P que eu estou só apanhando. Paulo, eu resolvi te responder isso só para falar o seguinte: a nossa posição no S&P não é uma posição sozinha, tá? Ela é uma proteção para a carteira. Então, eu teria o S&P, o short S&P sem a carteira comprada? Eu não teria. E, além disso, no mercadinho de 2 dias atrás, se eu não me engano, no mercadinho de ontem, eu mostrei lá que o índice preço-lucro do S&P já recuou bastante de um nível bem alto, que era 22, para perto da média histórica. Então, assim, boa parte da queda do S&P já aconteceu.
Agora, a queda do S&P na margem ela é bem mais difícil. Quer dizer, não é mais difícil, ela tem que acontecer por outros motivos, né? Que é basicamente queda de lucro das empresas ou um aumento dos juros estratosférico. E chama a atenção que está começando uma discussão no mercado, bastante influenciada também por um relatório do JP Morgan hoje, de que a inflação americana tem bastante cara de que vai cair daqui para frente, tá? Então o JP ele separa a inflação americana em três partes, né? A inflação de serviços, ou inflação que ele chama de mais resiliente, ou mais lenta para virar, a inflação de bens, né? E que é a parte mais volátil, e eu estou esquecendo alguma porque eram três, né? Mas basicamente o call do cara é o seguinte: a parte da inflação que é mais volátil já está dando vários sinais de colapso, né? E aí ele usa o frete para mostrar, ele usa o preço de bens, ele comenta do dólar forte, né? Que existe uma correlação muito forte entre o dólar e o preço de bens. Então o dólar forte faz com que os americanos importem matéria-prima, né? Chips, semicondutores mais baratos, e com isso repassa para o preço dos bens, ou segura o preço dos bens. E a parte resiliente é a parte relativa a aluguéis, tá? E isso é uma componente muito grande dentro do IPCA, lá do CPI americano, é tipo 30 e poucos por cento do CPI. E os aluguéis, eles têm um comportamento bem lento. E quando você olha algumas métricas mais rápidas sobre aluguel, a indicação é de que o preço demandado por novos aluguéis já está caindo forte. Então, com isso, ele dá um call bem forte de que a inflação americana deve já terminar 2023 em 3%. Se isso acontecer, se isso começar a aparecer nos números, né? E por último também ele comenta de que a alta do desemprego, né, uma desaceleração no emprego, deve ajudar também a controlar aí a inflação. Ele espera que o desemprego comece a aumentar nos Estados Unidos. Eu acho que esse é o ponto mais polêmico assim, né, de toda a análise relativa à inflação lá fora. O mercado de trabalho continua muito forte nos Estados Unidos, isso aí vai segurando lá a inflação, vai deixando o Fed mais preocupado, e com isso o Fed vai mantendo aí o tom altista nos juros, né, e não vai deixando então essa inflação, não vai deixando então a taxa de juros desacelerar alta, né? Cair está muito longe ainda. Mas eu só estou passando aqui para falar tudo isso para dizer que ficar vendido no S&P seco não é nem um pouco óbvio, ficar comprado também não é nem um pouco óbvio, tá? Agora eu acho que é bastante razoável ainda o S&P como proteção, por isso que a gente ainda tem nas nossas carteiras, mas a gente já diminuiu essa proteção pela metade aí nesses patamares de 3.600 e 3.700, tá? Bom, passando para outra pergunta, essa é uma pergunta que eu adoro, foi deixada pelo Giovanni ainda hoje, falando assim: Luiz, no próximo vídeo poderia dar uma sugestão de modelagem do DCF para diminuir a sensibilidade do valor do equity value em relação ao WACC? Cara, Giovanni, você chegou no ponto que invalida o target price. Assim, de forma simples, cara. A melhor forma de você diminuir essa sensibilidade é você parar de olhar para o target price. É justamente por isso daqui, quer dizer, não só por isso, tá? Mas essa é uma das razões pelas quais target price não faz sentido, tá? Primeiro porque as projeções, para você chegar lá no teu fluxo de caixa até perpetuidade, ali dentro embute-se uma volatilidade, um risco, né, da projeção gigantesco. Só que todo mundo projeta o negócio como um negócio discreto, né, discricionário, né, sei lá, tipo, como se fosse um número, e não como se fosse um espectro de números, né? O que eu quero dizer? Assim, uma empresa, quando você está projetando a receita da empresa, você projeta, bom, a receita da empresa daqui a um ano é receita hoje mais 10%. Só que, cara, na vida real, a receita da empresa é hoje mais 10%, mais ou menos 5%, que é o tal do intervalo de confiança. E aí, se você projeta daqui a 2 anos, vai ser a receita hoje mais 10%, mais ou menos 6, 7, 7,5%. Tem que fazer a conta aí do desvio padrão de 2 anos. E no final do dia, cara, você tem essa mesma incerteza para a receita, para o custo, o que vai gerar uma incerteza gigantesca para a margem, e aí você tem outro bico em relação aos juros, e por último, para terminar essa loucura, você bica uma taxa de desconto para chegar no target price. Posto isso, cara, o target price ele só serve para você reforçar suas convicções, para mais nada. Então, como o investimento tem que ser um trabalho absolutamente racional e não emocional, eu recomendo não olhar target price. Tá, isso é uma coisa, eu até brinco que quem falar target price lá na empresa sai na mão comigo, porque eu não olho target price, tá? Acho que target price não faz sentido. O que você tem que olhar é
quanto que a empresa está negociando hoje em relação ao lucro, quanto que ela dá de retorno em relação ao patrimônio, para saber se isso é barato ou é caro, né? Porque não adianta nada uma empresa negociar baixo em relação ao lucro e ter um retorno sobre patrimônio baixo. É um value trap, ela vai perder valor ao longo do tempo, não adianta nada. Então você tem que combinar essas duas métricas e tem que olhar como é que ela está indo crescendo, né? Como é que está a operação dela para crescer. É isso, cara. E aí, com isso, você toma a tua decisão de investimento. O futuro a Deus pertence. E isso é uma coisa legal também, porque existe essa lenda, né, no mercado, sei lá, essa ilusão de, principalmente quem está entrando no mercado, de que trabalhar com ações é você fazer a melhor predição possível. Isso está errado, cara. Você não tem que prever nada, entendeu? O que você tem é que olhar o que está aqui na tua frente e tomar a tua decisão em cima disso. Porque previsão é incerteza. Não adianta você transformar isso numa coisa certa, porque ela não é, e é aí que você comete os erros, tá? Então, esquece esse negócio aí de WACC, esquece esse negócio de target price, usa o teu DCF para tentar modelar se essa empresa cortar um pouco de custo, economizar tanto aqui vamos dizer, no salário da gestão, quanto que melhora a margem dela. Usa o seu DCF para calcular, pô, se a taxa de juros cair, quanto que melhora o lucro dela, tá? E daí você faz a sua análise de sensibilidade para poder saber se dali tem bastante suco para tirar ou não, e aí você pode ter uma ideia de que se a empresa continuar seguindo por esse caminho, o lucro dela vai crescer rápido, tão rápido que vale a pena investir, é melhor que todo o resto, tá? E por último, eu vou responder a uma pergunta do meu amigo Rei das Blue Chips, que eu conheci num evento há um tempo atrás, que deixou lá no Twitter, assim, eu só vou responder perguntas do canal, mas essa aqui me pegou aqui, eu tive que responder no Twitter que ele me perguntou o seguinte: explique a frase do hino do Botafogo, campeão desde 1910. É porque é título vitalício? Olha, meu camarada, eu quero te falar uma coisa, você está errado. Não é campeão desde 1910, é campeão desde 1907. E eu vou te explicar por quê. Em 1907 teve um campeonato no qual o Botafogo e o Fluminense terminaram empatados. E não havia critério de desempate definido pela Liga. Só que o Fluminense tinha melhor saldo de gols. Aí o que o Fluminense fez? Aí o que a Liga previa? Que teria que ter um jogo de desempate. Mas o que o Fluminense fez? Se autodeclarou campeão e não jogou o jogo de desempate. Aí, em 1996, a FERJ declarou que naquele ano os dois foram campeões, tanto o Fluminense quanto o Botafogo. Então, o Botafogo não é campeão desde 1910, ele é campeão desde 1907. E campeão é um título vitalício, sim. Uma vez campeão, campeão para sempre, né? Não vai deixar de ser campeão. É isso aí, vou ficando por aqui. Não deixa aí de dar a sua curtida, compartilhar com seus camaradas e siga-nos nas mídias sociais, no @fundoversa, e mande a sua pergunta que eu vou ter prazer em responder. Grande abraço e até amanhã.